Olá, meu aluno, minha aluna do Colégio Unifor do primeiro ano. Nós vamos dar mais um passo, né, no capítulo 13, o último passo do capítulo 13, que é o empirismo de David Hume. Né? Então, nós já falamos do empirismo de Locke, do empirismo de Berkeley. Né? O professor deu uma aula extra do pai, né, do empirismo, né, e grande filósofo político e cientista, o nosso amigo Francis Bacon. E agora nós vamos entrar, então, na filosofia, né, desse filósofo que é bem complexo, bem difícil de entender, chamado David Hume. Então, os outros empiristas, né, todos os outros empiristas, eles falaram que, né, eles comungaram da ideia de que tudo que está na nossa mente, tudo que está aqui, as ideias que estão na nossa mente, adveio da onde mesmo? Adveio dos sentidos. Né? E os sentidos, né, pelos sentidos, vai formando, então, a experiência. Né? E essa experiência vai sendo alojada na nossa mente. Né? Vai sendo alojada na nossa mente. Como chama esse alojamento? Nós vamos chamar esse alojamento de ideia. Então, as ideias que nós temos das coisas adveio de quê? Adveio da mente. Mas a mente, né, ela teve, né, esse alojamento porque o que o ser humano produziu? Como o ser humano entendeu? Né? Porque via ele entendeu as coisas para gravar, né, para situar, né, na sua mente? Através das vias dos 5 sentidos. Então, a partir da experiência, né, que ele vai tendo com os sentidos, vai se formando as ideias. Só que para o David Hume, nós vamos trocar a palavra ideia pela palavra percepção. Né? E aí, ele vai falar que nós temos 2 tipos de percepções. As percepções que partem, né, do nosso sentido, que ele vai chamar de impressões fortes, e as que partem, né, as impressões que partem da nossa cabeça, da nossa ideia, e que, na realidade, parte da nossa imaginação, que ele vai chamar de percepção fraca. Né? Percepção fraca. O que são as impressões, né? O que são as percepções ou impressões fortes? Né? Aquilo que eu já falei para vocês, partem do nosso sentido. E aí ele também ainda bifurca, né, essas impressões e percepções fortes, né? Como? Através, né? Ele vai falar que nós temos as impressões simples e as impressões complexas. A mesma coisa, né, da percepção que nós temos através, então, das ideias e do pensamento, que na realidade é a nossa lembrança. É a imagem que nós temos das coisas. Resumindo, é a nossa imaginação. E também, né, a percepção fraca, né, que são as ideias, os pensamentos, resumindo, a nossa imaginação, elas também podem ser definidas como simples e complexas. Tá? Então, presta atenção. O que são impressões simples e complexas? Né? Simples e complexas. São as percepções que partem do nosso sentido. O que são as ideias simples e complexas? São as ideias, né? São as ideias que partem da nossa imaginação. Repetindo, o que são as impressões simples e complexas? Partem do nosso sentido, lembrando que eles são empiristas, e que formam a experiência. E o que são, então, os pensamentos, né? Ou as ideias, pensamentos ou ideias simples? Né? Ele vai falar que é a nossa imaginação, tá certo? E aí, daqui a pouco, na hora que a gente assistir o vídeo, vai ficar mais claro isso, tá certo? Então, o que são as percepções ou as impressões simples? Parte do nosso sentido, que são as percepções das características sensitivas particulares de um objeto experimentado. Por exemplo, essa caneta, ó, transparente, olha, fria, ó, rígida, e entre outros, né? Outras características que nós podemos colocar, como vermelha, né? Então, essas são as impressões simples, né?
Lembra muito Locke, né? Quando fala das ideias simples e das ideias complexas. Só que ele trocou a palavra ideia. Tem que lembrar disso. Ele trocou a palavra ideia por percepção. Então, por exemplo, né, que ele falou transparente, frio. Cada uma delas refere-se a um dos sentidos humanos. Então, cada sentido humano percebe, né, uma característica. Como, por exemplo, transparente. Quem percebe que é transparente? A visão, né? Quem percebe que está frio? Quem percebe? Quem está percebendo? E quem está percebendo que é rígido? Quem está percebendo? É o tato, né? Poderia falar assim, fedorenta, fede. Então, o nosso órgão, né, do sentido, né, do olfato, né? Do olfato. Doce. Doce? Quem está percebendo? Quem está percebendo aqui é o nosso paladar. Então, cada órgão do sentido então, é responsável por o quê? Por uma impressão simples. Né? E o que seriam as impressões complexas? Né? Ou as percepções complexas? Seria, então, o resumo do todo. Né? Logo, se a minha mão percebeu que é rígida, se meu olho percebeu que é transparente, se eu percebi que, através do meu paladar, que é doce, por exemplo, não tem gosto nenhum. Não tem gosto. Meu paladar está dizendo que não tem gosto. Então, logo, eu posso afirmar que isso aqui é uma impressão complexa, ou uma impressão complexa. Cuidado, não fala ideia complexa, porque ideia foi banido. Ideia parte da nossa imaginação. Percepção passa dos nossos sentidos. E o que seria, então, os pensamentos ou ideias simples? Os pensamentos ou ideias simples, então, partem da nossa imaginação, que é uma associação que nós fazemos, né, do objeto que nós já tocamos, que nós já sentimos. Então, o que são os pensamentos ou ideias simples? São as cópias enfraquecidas das impressões simples. É aquelas características que nós temos um pouco na nossa mente. Aí, o que são os pensamentos ou ideias complexas? São as cópias, enfraquecidas das impressões complexas, tá? Não sei se ficou claro. Agora nós vamos assistir um vídeo, né? Que ele vai mostrar para nós, né? Ele vai distinguir isso. Percepção ou impressão do pensamento ou ideia, tá certo? Vou colocar playzinho aqui para nós. Todo o conteúdo da mente, segundo Hume, é proveniente da experiência sensorial. E, assim como John Locke, que já foi estudado em vídeos anteriores, Hume acredita que as ideias... O bom desse vídeo, que eu gosto, que ele faz a comparação dos três filósofos, do Hume, do Berkeley, do Locke, até, às vezes, né, nos que eu já assisti, eles fazem a comparação com o pai do empirismo, que é o próprio Francis Bacon. Por isso que eu gosto desse vídeo, que ele faz esses joguetes, essas comparações para você entender. E aí, nesse primeiro momento, ele já vai fazer essa distinção do que é a palavra ideia, né, do que é a palavra percepção, tá? Então, não vou interromper mais. Podem surgir tanto da experiência sensorial direta, quer dizer, do nosso contato com o mundo, quanto da reflexão sobre experiências sensoriais que tivemos anteriormente. Mas Hume também tinha discordâncias com Locke. Locke considera que o mundo físico pode ser conhecido diretamente pelos sentidos. Hume discorda. E nesse ponto, ele termina por concordar com George Berkeley, o filósofo que estudamos no vídeo anterior. Hume e Berkeley consideram que o mundo não pode ser conhecido diretamente, que a mente recebe apenas as impressões oferecidas pelos sentidos a respeito desse mundo. Ou seja, a mente não se relaciona diretamente com o mundo físico. Existe uma espécie de filtro entre a mente e o mundo. Então, Hume e Berkeley pensam da mesma forma? Apenas nesse ponto. Berkeley, como vimos, nega a existência da matéria. Para ele, o mundo material é um conjunto de ideias na mente de Deus.
Hume, por sua vez, discorda disso. Ele acredita que a existência da matéria é inegável. Em resumo, Hume acredita que a matéria existe. Acredita que as nossas ideias são frutos da experiência sensorial nesse mundo material. E acredita que a mente recebe apenas impressões oferecidas pelos sentidos. Ou seja, a mente não interage diretamente com o mundo, e sim através dos sentidos. Por isso, a mente só conhece o mundo de forma indireta. Indireta, por isso que... Indireta. Tá? Não diretamente. Então, o que a gente recebe aqui? A gente recebe somente o que ele vai falar agora. Né? A gente só percebe. Né? E a gente percebe através das impressões e através das ideias. Né? As impressões é pelos sentidos e as ideias é pelo aquilo que pela imaginação. E, na realidade, a imaginação é a associação que nós vamos fazendo das nossas impressões. Tá? Agora, presta atenção que ele vai explicar as impressões, tá? Isso aqui tá tudo na sua página 68 da sua apostila, certo? Relação de ideias, né? E questões de fato. Hume considera que existem dois tipos de impressões. Impressões fortes e impressões fracas. As impressões fortes são as percepções sensoriais, as paixões e as emoções. Segundo Hume, essas impressões são fortes por conta da vivacidade que apresentam. Vivacidade que lhes permite impressionar a mente de maneira profunda, invadindo nossos pensamentos e nossa consciência. Já as impressões fracas são as ideias. Ele chama de ideias as imagens mentais fracas que usamos rotineiramente em nossos raciocínios. Essas imagens não resultam da experiência direta oferecida pelos sentidos, e sim da reflexão e da imaginação. A imaginação se alimenta das impressões fortes dos sentidos. O que eu falei, ó, a imaginação, né, ela é uma... a nossa imaginação, né, que é fruto das nossas ideias, a gente está pensando uma coisa, outra gente pensando. A gente começa a ter cada, né, pensamento estranho, né, cada imaginação. E aí, essa imaginação é fruto de quê? De ideias puras? Não, daquilo que nós já vivemos pelas nossas percepções. E lembrando que ele falou que nas impressões fortes, né, a percepção ela é mais forte porque ela tem vida, ela tem vivacidade, ela é mais intensa, né? Agora, nas impressões fracas não tem tanta essa intensidade. Por quê? Porque não tem nenhum objeto aqui tão presente. Então, por isso que a gente é fraca, porque também a gente dá aquela famosa viagem na maionese. Está viajando na maionese aí, meu amigo. Quer dizer, as impressões não são tão fortes, não são tão vivas, tá? E a partir delas, gera imagens fracas, que não estão baseadas em experiências reais, mas em processos mentais. Então isso deu para entender? Eu acho que deve ter ficado claro. Né? Acho que deve ter ficado claro. Então eu vou passar aqui agora, né, para a gente... O que ele fez a distinção? Ele fez a distinção, então, né, de uma percepção forte e de uma percepção fraca, né? Dentro das impressões, né? Dentro das impressões fortes, nós temos uma certa divisão, né, que eu já expliquei para vocês, que são as simples e as mais complexas, tá? Isso aqui na hora que você lê, você vai conseguir entender claramente isso. Agora, na página 69, né, o Hume vai falar dessa associação que nós temos das ideias. Né? Nós estamos falando de ideias. As ideias são impressões fortes ou impressões fracas? São impressões fracas. Então, quando ele vai falar dessas impressões, né, dessas impressões fracas que são as nossas ideias, ele vai mostrar para nós que o ser humano ele consegue fazer 3 associações. Né? Ele consegue associar de 3 maneiras, né, as percepções fortes com as percepções fracas. Quer dizer, a nossa ideia, né, ela consegue perceber e entender as coisas, né, através de uma comparação, de uma
conexão. Ele vai falar uma conexão ou uma associação de uma ideia com outra ideia, né? De uma ideia com outra, da outra com outra, né? E aí nós temos as ideias da semelhança. Essa ideia se assemelha com essa. Não. Tem também a contiguidade ou proximidade. Não se assemelha, mas se aproxima. E tem também a da causa e efeito. E aí que está o grande, né? A grande influência, né? Que o filósofo, que nós vamos estudar próximo, o filósofo Kant, né? Ele bebe dessa influência entre causa e efeito, né? Essa conexão de ideia que nós temos que se essa luz aqui caiu, se ela caiu em cima de mim, né? Alguma coisa produziu. A causa dela cair foi que alguém produziu um efeito nela, que é um tapa nela. E aí o David Hume vai falar que nem toda causa possui um efeito. E aí isso vai escandalizar o povo. Isso vai escandalizar a filosofia. Nós vamos entender o porquê a partir de agora, né? Então, na sua página 70, vai falar assim, o que é a causalidade? E aí nós vamos entender essa diferença de causa e efeito. E a partir, então, dessa explicação, nós vamos encerrar essa aula de David Hume, né? Ele é um filósofo muito interessante, mas bem complicado, bem complexo, né? E que foi aquele que abriu a mente de Kant, né, para o Kant sair desse dogmatismo que ele... Qual dogmatismo que o Kant tinha? O Kant era um dogmata racional. Acreditava que tudo adivinha, então, da razão, das ideias, né? E aí ele vai mostrar, de alguma maneira, ele vai influenciar de alguma maneira Kant, né? Para o Kant, né, perceber que também, pela via dos sentidos, né, os sentidos percebem as coisas também, né, através do espaço e do tempo, que nós vamos entender só em Kant, ok? Então, vamos ver o que ele está querendo nos mostrar. Esse vídeo é um pouco mais complexo, né, ele é um pouco maior, tá? Porque ele vai mostrar para nós, e ele vai fazer a relação também de ideias simples e das ideias complexas. De quem? Lá de Locke, né? E ele vai fazer uma comparação das percepções simples e das percepções complexas, ou melhor dizendo, das impressões fortes e das impressões fracas. Impressões fortes, parte do sentido. Impressões fracas, para Hume, parte, então, do que mesmo? Parte da minha ideia, parte do meu pensamento, que também parte da minha imaginação, ok? Então, segura aí. Opa. Quando estudamos o filósofo John Locke, vimos que ele faz uma distinção entre ideias simples e ideias complexas. Segundo ele, as ideias simples são uma espécie de tijolos que utilizamos para criar ideias complexas, ou, em outros termos, ideias simples são corpúsculos sobre os quais a mente opera para gerar ideias complexas. David Hume concorda com Locke e ainda afirma que nossas ideias podem ser recombinadas de formas infinitas pela imaginação. Tá vendo? Então a imaginação tem essa potencialidade de recombinar as ideias. A imaginação, segundo Hume, tem capacidade limitada para mixar, compor, separar e dividir ideias em nossas mentes, criando uma infinidade de ficções. A imaginação pode simular uma sequência de eventos com todas as aparências da realidade. Então, como podemos diferenciar uma ideia que é fruto da imaginação e outra que corresponde mesmo à realidade? Bom, para Hume, a diferença entre a fantasia e a realidade está no fato de que ideias que correspondem à realidade estão baseadas na experiência sensorial, enquanto que as fantasias não. Para Vendo? É concreto, né? O real é concreto, né? Ou a imaginação, não. A imaginação é fantasiosa, né? Mas aonde que parte da minha imaginação? Do contato que eu tenho da experiência que eu tenho a partir dos sentidos. Ai, gente, desculpa. Tirei aqui, vou voltar, tá?
Não sei se está claro isso, né? Qualquer coisa, se não estiver claro, você pode me chamar lá que eu te explico melhor na aula. Pode me chamar no privado. Pensar, compor, separar e dividir ideias em nossas mentes, criando uma infinidade de ficções. A imaginação pode simular uma sequência de eventos com todas as aparências da realidade. Então, como podemos diferenciar uma ideia que é fruto da imaginação e outra que corresponde mesmo à realidade? Bom, para Hume, a diferença entre a fantasia e a realidade está no fato de que ideias que correspondem à realidade estão baseadas na experiência sensorial, enquanto que as fantasias não. Para Hume, as ideias que estão baseadas em experiências são ideias fortes, têm vivacidade, por isso acreditamos fortemente nelas. Já as ideias da imaginação são fracas, não são convincentes. Por exemplo, eu sei que se tocar numa panela quente, ela queimará os meus dedos. Não duvido nem um pouco. Agora, se eu penso em comer uma banana azul, sei que isso é fruto da imaginação. A imagem da banana não me convence, não está baseada em experiência. Em resumo, todas as ideias em nossas mentes são fruto da experiência. Mas, uma vez que as ideias estão lá, elas podem ser rearranjadas à vontade pela imaginação. Ai, gente, de novo. Então, eu quero deixar claro para vocês, ó. A partir do momento que nós temos contato com as coisas, vai se formando as ideias, né? E essas ideias, né, são ideias simples, porque nós temos o contato direto pela percepção. Mas e o que a imaginação faz? O que é a imaginação na realidade? É esse trabalho que ela faz de mixar, né, aquilo que nós temos, né, dentro da nossa cabeça e que partiu da nossa impressão. A capacidade que o ser humano é como se fosse um sonho, né? No sonho você vê cada coisa irreal, como a banana azul ali que ele falou. Então, no sonho você tem a capacidade de rearranjar, né? Inventar, imaginar, pensar, sentir coisas que você nunca pensou na sua vida. Então, a imaginação é essa capacidade que nós temos, mas nós temos essa capacidade de fazer essa combinação porque parte, então, das nossas ideias. A imaginação, ela parte das nossas ideias, tá? Eu vou colocar o play aqui de novo. São fruto da experiência, mas uma vez que as ideias estão lá, elas podem ser rearranjadas à vontade pela imaginação e gerar fantasias. Agora essas leis da associação aí, ó. Como já estudamos em vídeos anteriores, o associacionismo é uma teoria psicológica cujas raízes remontam à filosofia de Aristóteles, mas que foi retomada e desenvolvida pelo empirismo britânico, de maneira que Hobbes, Locke e Berkeley utilizaram a teoria em maior ou menor grau em seus textos. Contudo, a filosofia de Hume está tão amparada no associacionismo que podemos dizer que ela é a que mais exemplifica essa teoria. Hume descreveu 3 leis da associação que influenciam o nosso pensamento: lei da semelhança, lei da contiguidade, lei de causa e efeito. A lei da semelhança afirma que nossos pensamentos facilmente se deslocam de uma ideia para outra ideia semelhante. Por exemplo, ao pensarmos em um amigo, facilmente pensamos em outros amigos relacionados àquele. A lei da contiguidade afirma que quando pensamos em um objeto... Vou só citar um exemplo. Por exemplo, na hora que eu penso no João, meu amigo de Lavras, na hora que eu olho para você, semelhança, hein? Na hora que eu... Nossa, o João, meu amigo de Lavras. Aí eu já penso na Roberta, que é a esposa dele, e já penso no Hans, e já penso nos meus colegas do seminário, que moram em Lavras, e que são tantos. A mesma coisa, na hora que eu viro e penso, nossa, eu estou olhando aqui para o Padre Harvey. Quando eu penso no Padre Harvey, logo eu lembro do Padre Antônio Maria, que está no Canadá. Logo eu lembro do Eric, que também é padre, que está aonde? Que está em São Paulo. Então, tá vendo? As ideias, elas vão se assemelhando, né?
aqui até a nossa apostila fala, o primeiro princípio é a semelhança. Se vemos alguém na rua, parecido com um amigo, a semelhança entre eles nos faz lembrar do amigo. Mas, às vezes, não é só uma semelhança física, tá? É semelhança de lugar, de espaço, né? De pensamento, né? Aí, deixa eu dar o play aqui. Tomara que eu não consiga, não faça nada errado. Agora, a lei, olha a lei, ó, a lei da conjiguidade, da conjiguidade. Ai, deixa eu dar o play aqui. Só um segundo. Existe a tendência de pensarmos em outros objetos que estavam no mesmo local. Mas note que a contiguidade pode ser local ou temporal. A contiguidade local se refere às coisas que aconteceram no mesmo lugar. Elas se associam com facilidade. Já a contiguidade temporal se refere às coisas que acontecem na mesma hora, em um curto intervalo de tempo, e por isso são facilmente associáveis. A lei de causa e efeito afirma que quando pensamos em algum objeto ou fenômeno que é resultado de um fenômeno anterior, temos a tendência de pensar nessa causa também. Contudo, Hume ressalta que as leis da associação não cimentam as ideias umas às outras. As leis da associação são tendências, mas não são as únicas forças envolvidas no relacionamento entre as ideias. Pois, como vimos, a imaginação também exerce influência sobre a forma como as ideias se combinam em nossas mentes. De toda forma, ele considera que a lei de causa e efeito é a força que produz as conexões mais fortes entre as ideias. Aí é o problema dele. Mas o que Hume entende por causa e efeito? Bom, ele considera que apenas a experiência pode nos provar que entre um evento A e um evento B existe uma relação de causa e efeito. Para comprovarmos a existência dessa relação, as seguintes observações precisam ser feitas. A causa e o efeito precisam ser contíguos no espaço e no tempo, ou seja, precisam acontecer no mesmo espaço e num curto intervalo de tempo. A causa deve ser anterior ao efeito. Deve haver uma união constante entre a causa e o efeito. A mesma causa deve produzir sempre o mesmo efeito, e o mesmo efeito deve ter sempre a mesma causa. Aqui é só você pensar, né, uma não negação disso é você pensar na história da humanidade. Né? A gente fala assim, quem foi a causa, quem foi a quê? Né? Quem foi aquele que deu origem para o mundo, para o universo? Né? E os pré-socráticos, eles deixaram a mitologia de lado porque eles achavam que tinha uma causa primeira e que provocava um efeito. E esse efeito depois se tornava a causa para outro efeito. Só que se fosse ver nessa linguagem aqui, não necessariamente, porque não acontecia nem no mesmo espaço e no mesmo tempo, tá? Não sei se ficou entendido. Toda análise de causação deve estar baseada nessas observações. Então é isso, né? Para você entender que necessariamente uma causa, né, a associação de ideias de uma causa e de efeito, ela necessariamente precisa ter isso aqui que está dizendo do nosso livro. Ó. Causa e efeito precisa ser dentro de um espaço e percorrer, né, e acontecer ao mesmo tempo. A causa deve ser anterior, deve ser anterior ao efeito, ela deve vir antes do efeito, porque esse efeito aqui foi causado por alguém. A união constante tem que ter união constante entre causa e efeito, e não deve ter uma pausa. A mesma causa deve produzir sempre o mesmo efeito, e não causas, nem efeitos diferentes. O mesmo efeito deve ter sempre a mesma causa. Então, para a gente exemplificar isso aqui, ó, né, ele usa o exemplo aqui da página 70, tá? Às vezes, né, aí você dá uma olhada aqui, por exemplo, ele fala da bola branca, né? A bola branca bate na bola 8, fazendo com que a bola 8 se mova. Suponha que saibamos tudo sobre a bola branca.
seu peso, sua direção, sua quantidade de movimento, mas nunca tenhamos tido nenhuma experiência de uma coisa batendo em outra. Nós conseguiríamos prever o que aconteceria quando as duas bolas se encontrassem? De jeito nenhum. Pelo que sabemos, a bola branca pode simplesmente parar, inverter sua direção, pular por cima, passar direto ou até mesmo virar uma galinha. Nossa crença de que o efeito será o movimento da segunda bola depende completamente de termos observado esse tipo de coisa em ocasiões anteriores. Sem essa experiência, estaríamos totalmente perdidos. Resumindo, né? Na hora que você movimenta a bola branca, talvez ela não vai bater na bola preta. Você já pensa, você fez movimento, causa efeito, bater na bola preta. Não, não necessariamente. Tá? É isso que ele está querendo explicar. Não necessariamente a causa pode surtir efeitos e nem, às vezes, o efeito não surte algumas causas. Né? Para acontecer a associação de ideias de causa e efeito, elas precisam estar dentro desses critérios aqui. Tá certo? Então, meus queridos, minhas queridas, qualquer dúvida pode me chamar. Fiquem com Deus. Vou interromper o compartilhamento. Um grande abraço para todos e até a aula, então, do filósofo Kant. Tchau!